Boa noite a todos. Esta noite vamos continuar no ponto onde terminámos na noite passada e queremos identificar os três grandes inimigos de Deus. Sabemos que eles são a besta, o dragão e o falso profeta. E hoje vamos falar sobre o dragão. Todos estes sistemas religiosos estão debaixo do controlo do mesmo poder. E então, qual é a agenda deste movimento que é a Nova Era? Atrás de qualquer destas coisas vão encontrar um jesuíta. O pai do movimento da Nova Era é Teilhard de Chardin, que era um jesuíta. Ele sonhava com a fusão entre a humanidade e Deus e cada um realizando a sua própria divindade numa coisa que ele chamava o ponto ômega. Ele também é o cérebro que esteve por detrás das Nações Unidas. Teilhard de Chardin escreveu que o mundo precisa uma convergência de todas as religiões e um Cristo universal que satisfaz todas essas religiões. Esta é a única esperança para a humanidade, dizia ele. Isto significa que este Cristo tem de devia satisfazer o Islão, que nega a própria divindade de Jesus Cristo e que prega uma doutrina da salvação pelas obras, como fazem muitas outras religiões. E, portanto, este Cristo não pode ser Jesus Cristo. E o Jesus Cristo da cristandade tem de se adaptar a este Cristo, este outro Cristo. Na noite passada nós falámos dos gnósticos, que basicamente ensinam a divindade do homem. Como Teilhard de Chardin era um jesuíta, ele ensinava a mesma coisa. Todos estes grupos que vêm aqui têm este mesmo credo na divindade do homem. Na Igreja Católica tem uma ordem religiosa que lida com estes temas. Com o ocultismo, peço desculpa. Com o ocultismo. Vamos falar bastante do ocultismo esta noite. É chamado o Congresso dos Bispos Viajantes. Só olhar para eles dá-nos um pouco de receio, não é? Este homem com o nome de Dom Bosco, um visionário católico, ele viu que a Igreja Católica iria progredir se conseguisse colocar na frente duas das suas doutrinas um ano antes do ano 2000. Estas duas doutrinas são a Eucaristia e a veneração de Maria. Se olharmos para a Eucaristia, é o sacrifício de Cristo e a Eucaristia em si é o corpo de Cristo morto. Para venerar o Cristo morto é um insulto a Deus. É um insulto enorme. Na verdade, é a celebração da vitória de Satanás sobre Cristo. E depois, substituir este Cristo por outro mediador é um insulto ainda maior. Reparem que a Eucaristia é o pilar maior. O que significa que ele cresce de alguma forma nesta morte de Cristo. Vamos falar disso numa outra sessão. Gênesis 3. Lemos acerca da serpente e acerca de Eva. E a serpente questiona o que Deus disse. A mulher diz à serpente que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, mas Deus tinha dito que não podem comer da árvore do bem e do mal, do fruto do bem e do mal, porque senão morreriam. E foi a serpente que disse: vocês não morrerão, serão como deuses. O mundo hoje, todo o mundo acredita na serpente e não acredita em Deus. A mulher olhou para este fruto e ele era agradável à vista, desejável, tinha sabedoria, e ela comeu um pedaço, e desde esse momento temos tido grandes problemas. No final dos tempos, no final do tempo, Satanás irá fazer um esforço enorme para tirar Cristo das mentes das pessoas. Ele vai utilizar a sua organização para infiltrar e mudar a forma como as pessoas pensam acerca de Cristo. Vão-lhe dar um sabor mais ou menos cristão, vão dar-lhe nomes cristãos também. Uma das primeiras tentativas neste sentido foi esta senhora, Mary Baker Eddy. Ela fundou um movimento chamado Cientologia, que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. O livro que ela escreveu foi considerado um dos 5 livros mais influentes na história do mundo. Um dos 75 livros mais influentes. Vamos ver o que é que ela escreveu. Ela diz: o mal não tem realidade. Não existe essa coisa do mal, isso não existe. O homem, reparem, o homem é inerentemente bom. A Bíblia diz por todo lado que o homem não é bom
Eu não sei em que planeta é que ela vivia, mas ela achava que não havia mal. Ela dizia que Jesus traz a imortalidade do homem. E, portanto, não se pode morrer. Por isso é que ela diz que o homem imortal tem existido desde sempre e para sempre. Isso significa que nós não fomos criados. De certa forma, somos deuses. Ela diz também que a morte é apenas uma ilusão, que contradiz a natureza dos seres humanos. Portanto, somos imortais, somos deuses e não podemos morrer. Isto é a linguagem divina ou a linguagem do inimigo? É a linguagem da serpente, seguramente. A alma, ela diz que a alma é o princípio divino do homem. E, portanto, somos imortais. Isto é a serpente a falar e a ensinar. Quando ela fala acerca do homem e da mulher, como existentes no divino, um Deus divino masculino e feminino. Isso é androgenia, que significa masculino e feminino, de certa forma, misturados. Ok. Quem é que na Bíblia, ou quem é que Deus diz que é ao mesmo tempo macho e fêmea? Lúcifer é ao mesmo tempo macho e fêmea. E esta ideia apela a muita gente hoje em dia. Mas a Bíblia diz que Deus não é pai, mãe e criança. É pai, filho e Espírito Santo. Portanto, a cientologia foi um dos primeiros movimentos. A seguir apareceram os Mormons. São chamados os santos dos últimos dias de Jesus Cristo. E reparem que no mundo esotérico, se eu ensino sobre Jesus Cristo, se eu penso de forma esotérica, viramos tudo ao contrário, significa que eu na realidade estou a ensinar sobre Lúcifer. Portanto, podemos ter aqui um pregador a pregar sobre Jesus Cristo, a cantar os mesmos hinos que nós cantamos nesta igreja, mas ele poderá estar a adorar Lúcifer. E portanto temos de prestar muita atenção ao que ele diz para podermos distinguir quem ele realmente está a adorar. Na verdade, muitos destes hinos que nós muitas vezes cantamos poderão ter sido escritos por Lúcifer. Vejamos então estes santos dos últimos dias. Joseph Smith, o seu profeta, recebeu uma mensagem do anjo Moroni. Ali está o anjo Moroni. Este é Joseph Smith. E o segundo profeta era este senhor Brigham Young. Foi fundada por Joseph Smith. E este Joseph Smith era um membro da maçonaria. Brigham Young era também um membro da maçonaria. E quando encontramos maçons, o que é que encontramos por detrás? Os jesuítas, como viram na sessão de ontem. E, portanto, eles eram grandes amigos deste senhor Peter de Smet, que era um dos mais poderosos jesuítas da América. Eu gostava de sugerir a ideia de que o movimento Mormon foi fundado, na verdade, pelos jesuítas e deseja registar cada ser humano deste planeta. Se pusermos o nosso nome no computador deles, ele vai nos dizer toda a nossa linhagem, toda a nossa ascendência. Aqui temos uma imagem de Joseph Smith a receber as tábuas do anjo Moroni. Será que ele era mesmo um maçom ou não? Maçom. Isto é a sua autobiografia e, portanto, algo que foi escrito por ele próprio. E ele diz, nesta tarde eu tinha recebido o primeiro grau de maçonaria naquele local, na minha sede de escritório, no meu escritório, digamos. Eu estava com a loja maçónica e subi ao nível sublime. Portanto, ele era um maçom de alto nível. Quem era o Deus deste homem? O seu Deus era Lúcifer. E, portanto, os seus ensinamentos terão de ser exatamente o oposto da Bíblia. Se olharmos para os rituais, têm os mesmos rituais e os mesmos aventais da maçonaria e apertos de mão da maçonaria, um pouco diferentes, um pouco modificados. Eles usam roupa interior sagrada. Se forem aos templos dos Mormons, verão que eles não têm qualquer janela, tal e qual como os templos maçons. Aqui temos o templo de Salt Lake City. Ali temos o aperto de mão, o símbolo do Sol, da Lua, das estrelas. Usam o pentagrama City. Ali temos o aperto de mão, o símbolo do Sol, da Lua, das estrelas. Usam o pentagrama invertido. O que, de acordo com este senhor Bill Schnonaban, que é um antigo feiticeiro, maçom e mormon, e também satanista, é o símbolo mais importante da feitiçaria. Temos aqui outra citação, se quisermos investir tempo nisto. Utilizam, portanto, o pentagrama invertido, assim como o pentagrama direito. Utilizam o olho de Lúcifer. Utilizam também o hexagrama, que não tem nada a ver com o judaísmo. E eles dizem que são descendentes do sacerdócio de Arão. E, portanto, dizem que são da ordem de Melquisedeque.
Aqui temos a citação. Tanto a maçonaria como o mormonismo têm as suas origens no sacerdócio de Melquisedeque. E no 19º grau, o candidato é ungido com óleo na ordem de Melquisedeque. O que é que eles estão a dizer com isto? Apenas existe uma ordem de Melquisedeque. E essa é a linhagem de Jesus Cristo. E, portanto, na verdade, o que eles estão a dizer é que eles são Jesus Cristo. Que eles são Deus. Isto é, mais uma vez, a linguagem da serpente. Isto é ocultismo. Isto é a famosa sala do coro dos Mormons. Eu penso que os Mormons têm o melhor coro do mundo. E cantam os hinos mais bonitos a Jesus Cristo que eu já tenho ouvido. Só que esses hinos são dedicados a Lúcifer. Vamos ver os seus edifícios. Não há falta de dinheiro aqui, seguramente. Vamos olhar para a sua doutrina. Temos aqui a doutrina dos convénios ou das alianças. Eles ensinam que Adão era Deus. Este diz que alguns pecados são apenas expiados, podem ser expiados apenas pelo sangue. Dizem que Jesus nasceu realmente em Jerusalém. É o livro dos Mormons que diz isto. E diz que Cristo foi casado com Maria, com Marta e com outras mulheres. Eles são polígamos e, portanto, têm de ensinar isto. Neste sistema, a mulher não passa de um escravo sexual. Assim como no Islão. O que é que acontece a um mártir no Islão quando ele morre? Ele vai diretamente para o 7º céu. E qual é a recompensa que ele recebe? Ele recebe uma grande quantidade de virgens. E o que é que Alá então promete às mulheres? Que ela será eternamente um escravo sexual. Isso não é o meu Deus. O meu Deus promete igualdade para todos. Vamos falar de uma maneira direta esta noite, porque não temos muito tempo para andar com rodeios. O Joseph Smith escreve: uma das doutrinas mais prejudiciais, advogada alguma vez, perniciosas, alguma vez defendida pelo homem, é a doutrina da justificação pela fé, que entrou nos corações de milhões de pessoas desde a chamada Reforma. Está a falar como um verdadeiro jesuíta, não acham? Adão pensava que o homem existia e que existe para que tenha alegria, prazer. E, portanto, o sexo é glorificado. E, portanto, Adão caiu de maneira a que nós possamos ter prazer. E, portanto, o pecado é glorificado através disto. E isto é tudo escritos oficiais desta religião. Sterling, que faz parte do grupo dos 70 que dirigem esta igreja, escreve: debaixo de Cristo, Adão continua a ser a cabeça. Adão caiu, mas caiu na direção certa. Ele caiu em direção ao objetivo. Ele caiu, mas caiu para cima. Jesus diz que nós devemos ir para cima. Será que isto é de Deus ou que é de Satanás? Eu gostava que vocês um dia conhecessem alguns mormons e que lhes digam a verdade de maneira a que eles possam ser salvos. Vamos para a sua doutrina das alianças, onde diz que, Brigham Young diz que o diabo disse a verdade acerca da Trindade. Eu não culpo a Eva. Ela não deveria ter deixado, de facto, de comer aquele fruto proibido. Porque através da dádiva do pecado, a humanidade pode atingir a santidade ou a divindade. Portanto, mais uma vez, eles ensinam que nós somos Deus. E ensinam que não fomos criados. Não poderíamos ter sido criados porque somos deuses, ou Deus. Mais uma vez, linguagem do diabo ou linguagem de Deus. Linguagem da serpente. Na verdade, a missa católica diz exatamente o mesmo. Fala acerca da abençoada falha. Joseph Smith, e que utiliza todo o tipo de símbolos ocultos, não temos tempo para entrar nesse tema. Eles têm a maior base de dados de pessoas do mundo, de onde nós vimos toda a nossa ascendência. E Satanás sabe quem foi fiel a Deus desde os tempos de Adão, e sabe também quem foi fiel a ele desde esse tempo. E ele mantém um registro muito cuidadoso de quem é quem. Porque ele sabe que Deus prometeu que, passado 2000 gerações, que abençoará até à 1000ª geração. E, portanto, ele sabe que, ao longo da sua descendência, da árvore genealógica, algumas das pessoas irão voltar para Satanás. E, portanto, ele mantém os seus em famílias especiais. Vou mostrar-vos agora uma coisa que é inacreditável. Algumas famílias são realmente famílias do ocultismo neste planeta. Vou-lhes mostrar a árvore genealógica da família Howland. Aqui temos os muitos avós desta família.
E são descendentes de... Vou mostrar-vos os seus descendentes. E vão-me dizer se isto acontece por acaso ou não. Portanto, um dos descendentes foi Joseph Earl, Joseph Smith, o pai dos Mormons, Emma Hale, Winston Churchill, que conhecerão, Presidente Roosevelt, Presidente Nixon, Presidente Ford, Presidente George Bush Sr., o pai, e naturalmente George Bush Jr., o Presidente atual dos Estados Unidos. Será que isto acontece por acaso? Que uma família possa ter estado a governar de ambos os lados do Atlântico durante todos estes anos? Eu não acredito que seja uma obra do acaso. Se quiserem ser um astronauta, é melhor que sejam um maçom ou um mormon. Porque se não forem um maçom do 33º degrau ou um mormon, não conseguirão nunca pôr os vossos pés no Space Shuttle. Eles não estão a brincar às comunicações lá em cima. Eles estão a preparar para uma guerra. E esta guerra é contra o Filho de Deus. Pode parecer um bocadinho rebuscado isto. Mas eu fui às lojas maçónicas e Gerald Ford estava lá como maçom do 33º grau. A minha mulher estava a falar com o guia, enquanto eu, subrepticiamente, ia tirando fotografias de tudo isto. Mas não era fácil e por isso eu não pude tirar muitas. Estava a tirar fotografias na parede onde tem todos os astronautas. E consegui fotografar um. E aqui temos o calendário dos maçons do rito escocês. Temos aqui Benjamin Franklin. Ali temos Neil Armstrong, o primeiro homem na Lua, maçom do 33º grau. Aqui temos o coronel John Glenn, que foi o primeiro homem a ir para o espaço, mais uma vez um maçom do 33º grau. Isto é o seu próprio calendário. Tirei fotografias de muitos presidentes que lá estavam, que todos eles tinham sido maçons também. Eles tinham antigamente uma revista que se chamava A Nova Era, mas eles não queriam estar muito misturados com este nome e, portanto, mudaram o nome para Rito Escocês. Só para vos mostrar que eu tenho, de facto, os livros dos maçons. A Doutrina Secreta chama-se aquele livro. Vamos ver o que a Alice Bailey tem para dizer sobre a New Age, a Nova Era. Ela fala com uma entidade chamada Dwalku. É um demónio, na verdade, esta pessoa. Levíticos 19:31. Não recorram a médiums ou espíritas. Hebreus 9:17. Nós teremos de morrer uma vez e depois veio o julgamento. Não há outra opção. Esta profetisa da Nova Era escreveu todos estes livros. Escreveu sobre os problemas da humanidade, o reaparecimento do Cristo e todos os símbolos maçónicos estão por aqui. E diz: eu dediquei-me renovadamente ao serviço daquele que há de vir. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para preparar as mentes e os corações dos homens para esse evento. Não tenho nenhum outro objetivo na minha vida. Ao mesmo tempo, outra senhora escrevia: eu vou preparar os corações e as mentes para aquele que há de vir. E dedica toda a sua vida a falar sobre aquele que há de vir. E, portanto, parece que vão haver duas vindas de Cristo. Esta vinda de Cristo e a verdadeira vinda de Cristo. Vejamos agora as testemunhas de Jeová. Outro grupo que diz que acredita na Bíblia. Mas Jesus é subtilmente removido. Na verdade, não é assim tão subtil. Foi fundado este movimento por Russell. Eles dizem que não tem qualquer ligação ao movimento maçom, o que é uma mentira. Aqui temos o plano divino para os séculos, e temos o símbolo do Deus Sol, Ra. Porque pôr Ra na frente do livro se eles acreditam em Jeová. Mas lembrem-se que nestes movimentos é tudo virado ao contrário. Aqui temos a sua revista na frente do livro se eles acreditam em Jeová. Mas lembrem-se que nestes movimentos é tudo virado ao contrário. Aqui temos a sua revista Sentinela original de 1916. Reparem que tem mais uma vez um símbolo maçom ali. Dos Cavaleiros do Templo, peço. Portanto, os Cavaleiros do Templo, como sabem, os fundadores do ocultismo. E temos aqui uma descrição como o seu irmão Russell morreu. Quando ele morreu, ele pediu que lhe preparassem um lençol, um invólucro, como se fosse uma toga romana para o embrulhar. E estava a ser preso de uma certa forma com um alfinete e ele disse: não é desse lado, é do outro lado. Todos os maçons são enterrados numa toga romana, vestidos com uma toga romana. Na sua sepultura temos mais uma vez o símbolo dos Templários, dos Cavaleiros do Templo.
Aqui temos todas as suas profecias que não se cumpriram, todas as datas falsas prevendo a vinda de Cristo, 1874. O Armagedão não aconteceu em 1914, como previsto. Abraão, Isaac e Jacó realmente não foram ressuscitados em 1915, como diz ali. E, portanto, eles dizem que em 1925 poderíamos ir a Jerusalém e dizer: olha, o meu familiar ainda não foi ressuscitado, poderia ressuscitá-lo, por favor? Mas reparem nisto. O Abraão é que os ressuscita. Onde está Jesus no meio de tudo isto? Desapareceu. Temos aqui o fim do tempo dos gentios, é o nome deste livro, que diz que o reino seria estabelecido em 1914. No final, ou após 1914, o corpo de Cristo seria glorificado. E eles estão a crescer rapidamente, baseados apenas em mentiras. Todos estes grupos do ocultismo utilizam mensagens subliminais. É uma técnica para enraizar na nossa mente pensamentos demoníacos. Aqui temos a sua revista Sentinela. Se repararem nesta imagem de Cristo, tem ali uma cara, uma face demoníaca na mão, que está a ser utilizada para levantar esta criança. Desculpem, o aperto de mão que ele está a utilizar para levantar aquela criança do chão é um símbolo conhecido do ocultismo. É um símbolo maçónico, enfim, pertence a um ritual maçónico. Vejamos uma outra figura da sentinela. Vejam este homem que está aqui sentado, escondido na casca do tronco. Temos a cabeça da cabra. Isto é, na verdade, a adoração da cabra. Vejam este homem aqui. Se o virarem ao contrário, vão ver uma face demoníaca na sua cabeça, no seu cabelo. Vamos ver mais algumas coisas. A chave que eles utilizam é uma chave romana e também maçónica. O sinal que estão a ver ali tem o dedo posto de uma certa forma, que é um sinal oculto. E esta sentinela está cheia, carregada de mensagens subliminais. O anjo que vem por aqui tem o triângulo maçónico no seu corpo. Eu vou fazer um zoom para vocês poderem ver os pentagramas maçónicos. Um dos pés está desenhado como uma sombra, mas se virem com atenção, na verdade isto trata-se de um pé de cabra. E esta senhora que aqui vem esconde a imagem do Deus que eles adoram de forma subliminal. Conseguem ver a cara da senhora? Eu vou aumentar um bocadinho a imagem. Reparem na sua cara. Quem consegue ver? Porque uma mensagem subliminal não se vê imediatamente, mas a partir do momento que se vê a primeira vez, vê-se sempre. Deixa-me ajudar-vos. Está ali em baixo. Conseguem ver uma cara? Quem consegue ver uma cara? Cada vez mais pessoas estão a ver uma cara. De quem é esta cara? É aquela cara que está ali. Quem é este homem? É o deus Zeus. É o pai dos deuses, é Lúcifer, o pai dos deuses gregos. As testemunhas de Jeová são ocultistas, têm apenas um objetivo: despromover Jesus Cristo. Portanto, os mormons fazem isso, as testemunhas de Jeová fazem isso, os cientologistas fazem isso. Se virem este anjo deste lado, deixem estar, já vimos o suficiente por hoje. Vejam aqui uma imagem de Jesus desenhada por ele e reparem, mais uma vez o pé não está completo e usam uma sombra para fazerem o pé de cabra. Isto é um engano terrível. Utilizam o S muito frequentemente, que é o símbolo de Satanás, colocam-no nas roupas. Temos imensos exemplos que não terminam mais. E isto é o templo dos Bahás no Monte Carmelo, onde Deus, no passado, conseguiu uma grande vitória neste Monte Carmelo. Satanás conseguiu de alguma forma fazer nascer outra vez o seu templo naquele monte. E ele está a dizer a Deus, através deste templo: eu sou quem vai vencer no final. Aqui temos as crenças fundamentais dos Bahás e, na verdade, ela promove a unificação de todas as religiões e igualdade entre todos. Parecem boas ideias. Pensam que este movimento é pequeno? Esta religião é a que tem a maior representação nas Nações Unidas. Tem 800 delegados nas Nações Unidas que pertencem a esta fé. Mais do que a Igreja de Roma. Mas o que acontece é que o mundo não sabe que eles realmente são o mesmo que a Igreja de Roma. Vamos olhar agora para os profetas da Nova Era. Eles dizem que estamos na Idade Dourada. E, portanto, que eles ensinam que estamos a ir da Era dos Peixes para a Era do Aquário. Eles igualam Mitra com o Cristo. Reparem que não é Jesus Cristo, é o Cristo. No musical, num filme Hair, onde se anuncia várias vezes a Era do Aquário, fala-se em revelações de cristalinas ou de cristal e da libertação das mentes. Na maçonaria temos os pilares de Joaquim e Boaz, e a estrela está sempre no oeste,
E Deus proíbe a adoração para o oeste. Temos a adoração de Lúcifer. Temos o Sol, a Lua e as estrelas. É a adoração de Lúcifer. Os dois pilares gêmeos de Deus são os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E, portanto, a nova era utiliza cristais e amuletos, o poder das pirâmides e da astrologia, curas naturais, falam com espíritos, magia, feitiçaria, magia branca, magia negra, é tudo satânico. A partir do momento que uma feiticeira entra no círculo mágico, ela chama pelas luzes do firmamento. É chamado o poder das luminárias exaltadas, algo como isto. Os iluminados dos iluminados. E reparem, estamos a falar do conhecimento, da sabedoria, do bem e do mal. Mais uma vez Lúcifer aqui. E tudo é feitiçaria. Deuteronômio avisa-nos que devemos ficar longe das artes divinatórias, daqueles que olham para as estações, dos encantadores, dos feiticeiros, de outros tipos de feiticeiros, aqueles que consultam espíritos familiares, os feiticeiros, mais uma vez, bruxos, necromantes, que são aqueles que falam com os mortos. A nova era é tudo isto. Sabem que os presidentes dos Estados Unidos, antes de tomarem uma decisão, consultam todo este tipo de artes? As aparências públicas de Nelson Mandela, ele usa estes símbolos e faz este tipo de cânticos que têm a ver com tudo isto. E os presidentes dos Estados Unidos consultam os astrólogos. E, portanto, eles falam com estas vozes do céu que Deus proibiu. E vamos ver o que é que ensinam todas estas fontes. Temos uma, diz, não existe, a morte não é algo que não existe. Temos aqui outro livro que se chama A Vida da Morte. Outro livro de Ian Curry que se chama Vocês não podem morrer, vocês não morrem. E temos um símbolo que é o símbolo de Shamash. Na verdade, se vocês guiarem o Mini, vão ver que na frente vocês têm este símbolo de Shamash. E, portanto, isto é a linguagem da serpente ou é a linguagem de Deus? É a linguagem da serpente. Eclesiastes diz que os mortos nada sabem. Mas estas pessoas sabem tudo. Elas também praticam a alquimia. E, na verdade, a alquimia o que ensina é a conversão de algo mortal em algo divino. Reparem que, como o catolicismo, eles também usam pilares gêmeos. Este símbolo é Baal Adam. É o mesmo símbolo que é utilizado na Eucaristia, onde se põe a hóstia dentro de um crescente, algo em formato de meia-lua. Esta é a face de Apolo. Esta é a versão masculina do feminino. Pode ser Maria ou pode ser Apolo, é exatamente igual. É o Sol, Lua, Estrelas, adoração do Sol, da Lua e das Estrelas. Vejamos agora Hollywood, onde na verdade significa feitiçaria. Porque a vassoura da bruxa é feita de apenas um tipo de madeira. Tem de ser sempre feita de madeira holly. Sagrada. E, portanto, as estrelas do cinema, as famosas estrelas do cinema, são ou ocultistas ou membros da maçonaria ou as duas coisas ao mesmo tempo. J.Z. Knight é um famoso médium. É um famoso médium. Ela fala através de uma entidade que se chama Ramta, ou Ramta fala através dela. E ela está relacionada com todo este tipo de estrelas de cinema que vocês conhecem os nomes. Aqui temos esta senhora, é bastante bonita, utilizando símbolos maçónicos, a companhia Horus de publicações, e ela escreve, Ramta, na verdade, fala através dela, para vos lembrar da vossa grandeza, do vosso poder e da vossa eternidade, a eternidade da vossa vida. Mais uma vez, linguagem da serpente ou de Deus? Linguagem da serpente. E dizem que foram o Cristo crucificado, foram filósofos, foram todo este tipo de coisas que aqui está, que vão ajudar-nos na nossa evolução para o prazer, para a alegria. Vamos desligar o off. I encountered Ramtha in February 1977 in Tacoma, Washington. On a Sunday afternoon, he appeared after my husband and I had been spending a week making pyramids. This was during the time that pyramid power Ela diz aqui neste filme que ela viu o Ramtha e o que viu era tão bonito que ela disse, mas quem és tu que tu és tão bonito? Diz que era como se fosse um brilhante a brilhar na luz do sol. E ele disse que tinha vindo para ajudá-la a ela e à humanidade a passarem para o outro lado. Vamos ver o que é que eles ensinam. Ouçam com atenção.
We cannot become near to God in giving our power away to a concept that there was only one Son of God, for it begs the question, then who are you? Pararam na mão dela a fazer este símbolo? Vamos ver outra vez. We cannot become near to God in giving our... Não podemos chegar mais perto de Deus ao entregar-nos ao conceito de que existe apenas um Filho de Deus. É isto que ela está a dizer. Porque isso pede a questão, isso provoca a pergunta de quem é que nós somos então. O que é que ela está a dizer realmente? Está a dizer que somos deuses. Mas ela vai dizer isto ainda de forma mais clara. Vejamos este filme. What is the good news? The good news is the thing that the church holds blasphemous. That the only way we can explain common people to be divine is if they were God. And it's the one teaching they forbade anyone to have. There is only one place that God is explained in His most extraordinary and simple concept, and that isn't the church. It happens to be the nemesis of the church. It's called science. Interessante. Há apenas um ensinamento que a Igreja não quer que vocês recebam. E esse é que vocês são Deus. Portanto, a Igreja está a esconder isto de todos nós. Deixem-me dizer-vos isto de outra maneira. Há uma coisa que vai destruir a Igreja. Vai ser o inimigo da Igreja, vai destruir a Igreja. E há apenas um lugar onde realmente Deus é explicado às pessoas. E é na ciência. E portanto ela diz que através da ciência nós vamos destruir a Igreja. E todos nós vamos tornar-nos uns adoradores da natureza, panteístas, e todos seremos Deus nesse momento. Mais uma vez, ensinamentos jesuítas, ensinamentos de Lúcifer. Será que eles estão a tentar destruir a credibilidade da Igreja através da ciência? De facto, isto acontece. E por isso nós temos de fazer estas sessões sobre evolucionismo e criacionismo para voltarmos a pôr Deus onde Ele pertence. Se não conseguirem atingir-vos com estes raciocínios, então atingem-vos através... Se não conseguirem atingir-vos através do cérebro, vão atingir-vos através das drogas. A droga ecstasy está desenhada para baixar os níveis de serotonina, para dar um estado de consciência alterado. E, através de beber apenas uma destas bebidas energéticas, existem bebidas energéticas aqui, não é verdade? São bebidas que têm um grande conteúdo de cafeína, e esta bebida Red Bull dá-vos asas, não é? Conhecem esse slogan? Isto é uma bebida deste tipo que eu estou a falar. Podem tomar ecstasy apenas uma vez na vossa vida. Alguns meses depois vocês tomam uma destas bebidas energéticas e entram em transe. Mas o fim das células, os nervos das células que produzem esta serotonina, são destruídas para sempre, mesmo só utilizando uma vez esta droga ecstasy. Eles chamam a esta bebida energética o anjo caído. E realmente têm razão. A nova era ensina-vos que temos poder para tudo. Este homem, um cristão, estava ali a andar por cima das brasas. E foi uma empresa do governo que treinou este homem. Andar em cima das chamas é proibido por Deus. Não deixem os vossos filhos passar pelo fogo. É ocultismo. Mas eles ensinam que através da vossa mente concentrada vocês conseguem controlar o mundo, porque vocês são Deus. Depois chegou Helen Schucman e escreveu um curso sobre milagres. Ela pergunta, mas porquê é que eu fui escolhida? E o demónio diz-lhe, bom, porque tu me deste permissão para entrar. Vamos ver o que é que ela escreve. Reparem que isto é uma professora da universidade, uma psicóloga, a escrever um livro que foi editado através de um canal Medium. O que é que ela tem para dizer sobre Jesus Cristo? Ela diz, não precisamos de ajuda para entrar nos céus, porque nós nunca de lá saímos. O que é que ela está a dizer? Que nós somos deuses. Na feitiçaria, aprende-se através deste curso, este curso dos milagres. E transformamos em deuses. E transformamos em Cristos. Primeiro começamos com o acaso. Portanto, começa-se com este tipo de cantos. Esta é a primeira fase do curso dos milagres. A ideia fica bem implantada no vosso cérebro e, portanto, no fundo, passamos esta etapa. A ideia fica, então, bem impregnada nas mentes. É repetitiva, vai-se repetindo.
E Jesus diz, não sejam como os pagãos, repetem e repetem e repetem. É como com o rosário, não é? Que é repetitivo, está sempre a repetir a mesma oração, o mesmo movimento. Diz, não existe realmente a dor, eu escolho e eu sou Deus. Ela diz, o nome de Deus é a minha salvação, porque é o meu nome. Tornamos-nos Deus. Ela diz, mais uma vez, não há morte. Que são as vossas ideias de pecado e de culpa? Isso não existe, isso é algo que não existe. E portanto, se não há pecado e não há culpa, será que necessitamos de Jesus Cristo? Não, não temos qualquer necessidade de Jesus Cristo. Isso é o ocultismo. E reparem que é introduzido no mundo através dos maçons, porque o movimento maçónico está por trás de tudo isto. E por trás disso está o movimento jesuíta, que na verdade é o poder da besta. É o inimigo de toda a justiça. E podem pensar, realmente é chocante que isto esteja na nova era. E eu digo-vos que é muito pior do que isso. Amanhã eu vou mostrar-vos que isto está impregnado na própria igreja. Porque Satanás, na verdade, enganou todo o mundo. Podemos chegar à divindade através da cientologia. Limpamos o nosso karma e tornamos Deus. E a ideia é chegarmos perto dele, e a nova religião mundial vai unir todas as religiões do mundo. Então vamos ver um resumo da doutrina da nova era. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, a nova era diz que Jesus é um dos mestres. A Bíblia diz que somos salvos pela graça. A nova era diz que nós atingimos a divindade através das nossas obras. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho. A nova era diz que nós devemos acordar a divindade que está dentro de nós. A Bíblia diz que Lúcifer é o diabo. A Veja diz que Lúcifer é, na verdade, o verdadeiro Filho de Deus. A Bíblia diz, adorem a Deus. A nova era diz, adorem a criação. A Bíblia diz que o homem foi criado. A nova era diz que o homem físico evoluiu, mas que o homem espiritual sempre existiu. A Bíblia diz que Deus não é parte da criação. A nova era diz que é parte da criação e ensina o panteísmo. A Bíblia ensina a ressurreição. A nova era ensina a reencarnação. A Bíblia diz que a palavra é a verdade. A nova era diz que a verdade está no interior. A Bíblia espera pela vinda de Cristo. A nova era espera pela vinda de Matreia. A Bíblia diz afastem-se do pecado. A nova era diz que não há pecado. A Bíblia fala da santificação. A nova era diz que vocês são deuses. Aqui temos a Madre Teresa. Diz que nós podemos tornar-nos o melhor muçulmano, o melhor muçulmano, o melhor católico, o melhor hindu, o melhor qualquer coisa que nós sejamos. Isto é a unidade de todas as religiões. Ela diz, para ti pode ser o hinduísmo, para ti pode ser o budismo. O que quer que seja que Deus tenha colocado na vossa mente, vocês devem aceitá-lo. Se pensarem que Deus é um sapo, então devem aceitá-lo como um sapo. É patético. E, portanto, podem ser católicos e budistas ao mesmo tempo. E houve uma conferência global, onde esta unidade entre todas as religiões foi discutida. Católicos, Dalai Lama, muçulmanos, enfim, todas as religiões. E eles tiveram um encontro em agosto de 2000 nas Nações Unidas. Este encontro foi financiado pelo Ted Turner, que é uma ação do 33º grau. Foi chamada as Nações Unidas da Fé. Aqui temos o Dalai Lama, que é a reencarnação do Lama, e aqui temos o próximo Lama, no caso deste primeiro morrer. E, portanto, neste momento o Lama está reencarnado ao mesmo tempo em 2 corpos. E, portanto, deve andar a saltar de um para o outro, com certeza. Reparem que a revista Time chama-lhe um rei Deus, tal como fazem ao Papa. E como veem, isto não é um problema para eles. O que é que ensina o budismo? O budismo ensina que nos devemos esvaziar. E quando estamos totalmente vazios, tornamos-nos nada. E quando não somos nada, então estamos perto de Deus. Quando somos nada, podemos levitar, porque somos nada. Que insulto para Deus. Porque Deus disse, eu vim para dar-vos vida e dar vida com abundância. Não veio para nos esvaziar, mas veio para nos encher. Na meditação budista, vocês esvaziam a vossa mente de tudo. O que é a meditação na Bíblia? Eu medito na tua palavra durante todo o dia. Como diz o salmista. Eu medito na tua lei, sobre a tua lei. É uma forma de vida cheia, não é vazia de nada. Bom, se eu vejo isto e vejo que isto é o Nirvana, podem ficar com ele. Mas a verdade é que há milhões de pessoas do Ocidente que estão a correr, a virar-se para esta religião. Alemães. Reparem, o Deus homem está aqui. O E reparem, aqui são as mulheres que adoram este Deus. Eu não vos vou dizer o que eles fazem porque é
doentio. Quando ele entra na sala, toda a gente faz uma vénia ou se prostra no chão e diz que todas as pessoas se devem apaixonar por ele. Que vaidade! Aqui temos outra deusa mulher deusa. É uma deusa, vocês podem orar a ela. Será que estas pessoas estão, enfim, fora da sociedade, um pouco nas margens? Não, estas são as pessoas realmente que estão bem no centro do mundo. Ela recebeu o prémio da grande iniciativa a favor das mulheres em Geneve em 2002. E esta deusa foi convidada para fazer o discurso inaugural de uma sessão das Nações Unidas. O que é que ela ensina? Diz que a verdade que brilha através de toda a criação, rios e montanhas, plantas, animais, o sol, a lua e as estrelas, vocês e eu, o que é que ela está a ensinar? Está a ensinar o panteísmo. A religião dos jesuítas é o que dizia Teilhard de Chardin. Uma família global, esqueçam de raças ou nações ou religiões individuais. Temos este senhor, ele está morto por esta altura. Bom, e este? O que é que acham deste? Tem um nome muito interessante. A sua graça divina é o nome, é o título que este homem tem. E eu não vou traduzir isso. Este é o fundador do movimento Hare Krishna. Estas pessoas são deuses que andam por aí pelas ruas cantando com as suas flores, penso que conhece. Aqui um dos seus templos, aqui temos um trono e podem ir ali e orar a estas pessoas. Isto sou eu a ver e a espreitar com bastante curiosidade. Vejam este deus demónio. E reparem que têm sempre 12 à volta de 1. O número 13 é um dos números mais importantes do ocultismo. Aqui temos 13 homens à volta, 13 jovens à volta. Aqui tem 13 bonitas virgens à volta dele. E aqui tem 13 seres entre o homem e a mulher à volta dele. Isto é uma religião, na verdade, bastante pervertida sexualmente. Tem de ser puro para ser um membro, ou então, se forem o George Harrison dos Beatles, podem ser muito ricos, também serve. Portanto, este senhor morreu, o Deus que desceu à Terra, este é outro destes deuses. Este é o Swami dos Gandhis. Isto é da mesma família de todos os presidentes indianos da família Gandhi. Ou esta santidade Maharishi Mahesh Yogi diz que se vocês não aceitarem a meditação transcendental, então não têm o direito de viver. Outra vez a fé Bahá'í, e reparem que foi fundada no ano de 1844. Coincidência interessante. É chamado Baha'u'lláh, para os amigos, é chamado Bab. Bab é muito importante. Bab, El, significa, é Babel. Bab significa portão, porta. Porta para El, para Deus. E portanto vocês podem chegar até Deus através dele. Jesus diz que ele é o caminho, que é o único caminho. Podemos escolher este Bab ou outro Bab. Felizmente o Bab reencarnou neste homem. E este homem realmente é um dos meus favoritos. Diz que 2 vezes por dia o Deus Todo-Poderoso faz a sua aparição. Este é o Deus Todo-Poderoso, parece mais um vagabundo. Aparece com as suas flores. Tem um pouco destas perversões também. O seu carro é feito de ouro sólido. E isto é um encontro de todas as religiões divinas. E aqui temos uma pessoa alemã a rezar a este Bab. Eu às vezes penso que alguns destes alemães perderam o juízo. Aqui temos alguns swamis hindus, ou seja, alguns deuses. Estes não são realmente swamis. Eles são, na verdade, jesuítas. Aqui de um lado temos vestidos de jesuítas e do outro lado vestidos de swamis. E aqui temos este, que é, na verdade, um jesuíta. Deixem-me dizer-vos que penso que a religião hindu está a ser, na verdade, dirigida pelos jesuítas. Também deixem-me propor-vos a ideia de que a religião budista também está a ser dirigida pelos jesuítas. E deixem-me dizer-vos que penso que todas as religiões, incluindo o cristianismo, está a ser dirigida pelos jesuítas. E agora é um bocadinho assustador tudo isto. Aqui temos mais um nome interessante. E são os seus adoradores, que vemos que têm de vestir roupas vermelhas. Isto é um dos seus 50 Rolls Royces. E isto é como eles o adoram. Vamos ver. Bhagwan is my master and I love him. I'm in love with him. That's the only thing I can say. After fleeing. Rolls Royces 2 or 3 times a day.
and is worshipped, literally adored by his thousands of Western followers. It is so saddening to see their devotion for a mere human being who considers himself God, and their submission to his spiritual rules, like wearing his picture around their neck continually, or wearing various shades of red always, or changing their names to Indian ones. No one in his right mind would not know that this is a walking, talking, living God on earth. The Guru is all important. The Guru is his Lord, his Master, his Savior, even greater than God. The cruelty and inhumaneness is seen as spiritual and excused as holy. I was really interested in their worship and their veneration and their adoration and the gifts and offerings they brought. Reparem que há milhões de pessoas que estão a adorar estas pessoas. Certainly not interested in their problems and their difficulties and hardships and pains. The Guru followers believe that he returns this incredible love that they feel towards him, but in reality, he feeds off their emotions to maintain his own ego. So many are in love with Bhagwan. They too are seeking the wisdom, the love that Bhagwan has to offer. He has so much love, and he gives his love to everybody, and it helps us to find our love in ourselves. They want them to become followers of their own religion, in some cases themselves. And secondly, because they feel they have something to offer. What these gurus have to offer is a family, a community to belong to, which they don't have. Thousands of seekers, most of them from broken or unstable families, and already emotionally wounded, are becoming victims of the gurus. Totally giving way. Alexandra Schmidt is one of France's leading experts on new religious movements. Alexandra Schmidt is one of France's leading experts on new religious movements. How many have been so blind to all the negative aspects of a person they loved as to that of the Guru? Most of the gurus that I know of in the West are super rich. Gurus are more interested in white disciples than in Indian disciples, largely because they get more money from the whites. Run of every kind of memorabilia honoring these self-proclaimed God-men. They have acquired vast land holdings, armed bodyguards, and outrageous luxuries, from posh hotels to their own fleets of planes, helicopters, and, as in Rajneesh's case, 40 Rolls-Royces. Why not Rolls-Royces? Why have anything less? This country is as a prerequisite for salvation. His brand of yoga, called dynamic meditation, is a new age combination of Hinduism and psychotherapies. This exercise, involving rigorous breathing and hyperventilation, is designed to arouse the serpent force called Kundalini, which the gurus believe lies coiled at the base of the spine. I did dynamic meditation every day. We also called it Kundalini meditation. It starts off with a cathartic breathing, and the reason for it is just to move your energy and to get you out of your head and into your body, and you just breathe. Tantrum when you were a little kid.
E verão como eles são possuídos mais tarde, quando começam as suas práticas do yoga, como eles ficam possuídos pelo demónio e gritam como loucos. E os psicólogos, portanto, desde os psicólogos até homens gordos com muitas mulheres, todos ensinam que não há sacrifício substituto no sangue. Que não há queda, que somos todos deuses. Na verdade, nós nunca caímos. Diz que Adão e Eva não foram retirados do Jardim do Éden, eles cresceram e decidiram ir embora do Jardim do Éden. Isto é ódio a Jesus Cristo. Matthew Fox é um homem muito importante. Um padre católico romano, agora servindo na Diocese Episcopálica. É a igreja? Na igreja da Inglaterra, peço desculpa. Ele é um cavaleiro de Johann. Pertence à secta de Johann, e o que significa que ele é um luciferiano. E ele é um dos maiores filósofos atualmente da nova era. Preparando-se para a vinda do Cristo cósmico, chama-se este livro. Fala de uma criação sagrada, galáxias, baleias, árvores. O que é isto? É panteísmo. E eu quero que vocês reconheçam o panteísmo mesmo quando estão a dormir. Porque eu quero avisar-vos que ele está na vossa própria igreja. Eu quero que vocês vejam-no a cada segundo que passa. Somos avisados que vai ser uma das grandes apostasias no mundo e na nossa igreja também. O panteísmo não é apenas a adoração das árvores. O panteísmo, na verdade, é a exaltação do eu sobre o divino. E aparece em formas extremamente subtis, onde nós, tomamos o lugar de Deus. Onde nós somos quem, na verdade, traz a satisfação das necessidades. E roubamos a Deus o seu direito. Vou mostrar-vos isto amanhã e eu peço a Deus que vocês possam assistir a isso porque é muito importante. Aqui na Nova Era vocês veem a face mais extremada deste movimento. A visão ou a forma subtil deste movimento é muito mais perigosa que isto. Ele diz só há apenas um que nega alguma coisa. Apenas a espécie humana se atreve a negar a sua divindade. É a única que se atreve a negar o Cristo cósmico. Portanto, nós atrevemos-nos a negar o poder de Lúcifer. Ele diz, está na altura de mudarmos do Jesus histórico para o Cristo cósmico. E ele vai se livrar de alguma coisa. Ele vai se livrar do fundamentalismo. Vai se livrar de uma coisa que ele chama o cristofascismo. Portanto, se nós quisermos acreditar em Jesus e apenas em Jesus, nós somos fascistas. E vamos tornar-nos os inimigos do sistema. O Cristo cósmico vai fazer coisas acontecerem. Vai liderar o mundo a um profundo ecumenismo. A Bíblia diz... Saiam dele, não é? Separem-se do mundo. Sai dela, povo meu. E reparem que isto vai levar à adoração da mãe e do Deus em cada um de nós. Há algo doentio aqui, porque diz que a Eucaristia é uma promessa de eros maternal. Como ter sexo com Deus. Isto é doentio. E eu não vou dizer mais sobre isto. E, portanto, eles estão a preparar-se para o reaparecimento de Cristo. As mentes jovens têm de ser afinadas com o oculto. J.K. Rowling e Mary Grant-Pré. Esta senhora é artista. Também é artista por trás de alguns filmes, como o filme das formigas. Reparem que nestas fotografias temos símbolos maçónicos. O Harry Potter tem o símbolo de Zeus na sua testa. Isto é feitiçaria. Mesmo os nomes dos demónios nos livros são nomes verdadeiros de demónios utilizados na feitiçaria. E eu disse-vos que trocando o nome Slavatsky dá outra coisa que eu não estive cá ontem. E portanto isto é feito para poder afinar as nossas mentes com a demoniologia. E a revista do Billy Graham, Cristianismo Hoje, diz que isto é muito bom. Isto é doentio. Portanto querem criar estados de consciência alterada. Vão começar com as crianças na escola através da visualização. Magia, feitiçarias, a televisão está cheia disto. Se virem os desenhos animais das crianças, vão ver de tudo. Desde sacrifícios humanos até a adoração de demónios. E, portanto, a partir de uma idade muito tenra, desmantela-se as suas crenças iniciais, sempre procurando um estado de pureza, e então alimenta-se com misticismo. Isto é o que se deve esperar ser, ou transformar-nos. Estes são pinturas dos mestres, que são 9 mestres. Moroia, Veneziano, Hilarion, Serapsis. O mestre Jesus também está aqui. Reparem que ele foi ultrapassado pelo Cristo.
É o único que não é verdadeiramente um mestre de pleno direito. O Satanás odeia este. E, portanto, ele diz que foi possuído, foi de alguma maneira ultrapassado pelo Cristo. Temos outro mestre aqui. Se este mestre entrasse aqui nesta sala agora, o que é que a maior parte das pessoas iam pensar? Pensariam que ele é Jesus. É este que eles estão à espera. Maitreya. Este senhor, Benjamin Crane, é na verdade o canal através do qual este mestre fala. Não pensem que isto é muito estranho. A revista publicada por este senhor é chamada Shared International e é uma revista, um órgão oficial de informação das Nações Unidas. Noutra sessão falaremos sobre as Nações Unidas. Reparem que ele diz que igrejas cristãs revitalizadas, assim como lojas maçónicas, serão utilizadas para iniciações planetárias. E, portanto, quer dizer que vamos ser treinados numa igreja cristã para aceitar estes enganos satânicos. E a maçonaria vai ter um papel importante nisso. Sabem que o Espírito de Profecia diz exatamente o mesmo também? E, portanto, isto é interessante. Maitreya diz que muitos de vocês me vão ver em breve. Qual é o problema com isto? Ok, vou tentar traduzir enquanto... É uma entrevista de televisão com Benjamin Crane. Good evening, my dear friends. Be ready to see me soon. To follow friends. Be ready to see me soon. To follow my thoughts. My advent is nigh. Estou a vir em breve. The world teacher for the New Age of Aquarius, Maitreya Buddha, has been living in London, England, since 1977. The Buddha, 2,500 years ago, made a prophecy that at this time would come into the world another great Buddha, Buddha like himself, by name Maitreya, who would inspire humanity to create a civilization based, as he put it, on righteousness and truth. And that's what Maitreya has come to do. Think on, tension between the eyebrows. He's a member of the Asian community of London. He lives there as an apparently ordinary man, although those who are now around him know him as a very exceptional man. Everything I hear, he hears. He can teach through me, he can inspire, he can heal, and so on. So he has a kind of vehicle, like a window in the world through the mental world. He told me to get a tape recorder, which I did, a little Grundig, portable, and he began to give me long dictations, which I repeated onto the microphone. And one night, 3 months after the initial contact, I heard the voice of Maitreya, and he said very little, it was very simple. He said, I myself am coming. It will be the most extraordinary evolutionary step. We can either accept the principle of sharing or else destroy life. The tensions inherent in the discrepancy in living standards between the developed world and the third world are such as they have within them the seed of a third world war. That would be nuclear and would destroy all life, human and subhuman. But we have to make the choice. We have to invite him, we have to invite him forward and to come onto the radio and television network of the world, and on the day of declaration it will be the most extraordinary experience for humanity. We will see his face on the television screens, wherever you have access to television, but he won't speak, he won't say anything. But his thoughts and his ideas will enter telepathically into the minds of all humanity. He will come into mental telepathic contact with the whole of humanity simultaneously. See the light which beckons you into the future, or sound forever the knell of regret. Eu estou satisfeito porque o meu Deus não fala desta maneira. Parem, se Jesus falasse desta maneira, seria terrível. Isto é um demónio a falar. Vou contar-vos uma história. Eu estava num acampamento em Zurique, na Suíça.
tinha à minha volta 3.000 pessoas, europeus, bastante céticos. Eu fiz uma apresentação e disse: o Maitreya está a vir. É a vinda falsa de Cristo que está predita, que está antecipada na Bíblia. Metade das pessoas que me estavam a ouvir, as minhas pessoas, levantaram-se e disseram: vai-te embora para a África, que aqui ninguém ouviu falar de Maitreya, isso é tudo um disparate. E saíram e foram embora. Eu senti-me um bocadinho mal, um bocadinho aborrecido. Mas eu não sabia que no hotel, mesmo ali ao lado, exatamente na mesma altura em que eu estava a dar esta apresentação, Benjamin Crane estava a ser iluminado pelo Maitreya. A sua cara muda quando ele recebe estas visões. Ele fala desta maneira que vocês viram. E os suíços que estavam com ele ficaram totalmente loucos. E saíram do hotel exatamente à mesma altura em que as pessoas do meu grupo estavam a sair da minha apresentação e gritaram: o Maitreya está aqui, o Maitreya está aqui. E metade deles ficaram tão assustados, voltaram a correr outra vez para o nosso recinto. Deus, às vezes, é muito bom, de facto. E, portanto, ele vem, mas vai aparecer nos nossos aparelhos de televisão. Vai falar de forma telepática. Na sua missão está tudo escrito como vai acontecer. Ele diz que o Papa João Paulo II seria o último Papa antes dos eventos finais. A Maria disse a mesma coisa. Eu vou falar-vos disso amanhã à tarde. Ele diz que é a correia de transmissão do amor de Deus, o administrador da vontade de Deus. Diz que vai estabelecer a paz para sempre, que vai estabelecer uma dieta vegetariana. Cuidado para não caírem nesta armadilha. Ele diz que há Deus no homem e que em nós reside um ser divino. Portanto, ele é a serpente ou é... Quem é ele? Ele é o diabo. E ele diz: normalmente a teologia é inútil. Basta pegarem no tema do amor e viverem esse tema do amor. E, portanto, preguem, ensinem o amor, até cair para o lado. Amor é avisar o vosso irmão quando sabem que ele vai morrer. Mesmo que isso vos faça mal a vocês. Amor é pôr a vossa mão no fogo para tirá-lo de lá se for necessário. O amor não é só algo, enfim... O amor é um princípio. Tem um sentimento ligado a ele, com certeza. Mas esse sentimento não passa à frente do princípio. Reparem quando ele diz: se se agarrarem a cada frase da Bíblia, estão a perder a ideia. Não é essa a ideia. A minha Bíblia diz que o homem não vive apenas do pão, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Portanto, ele é um mentiroso. Ele diz: eu venho muito em breve. A grande invocação, aqui temos. Eu não vou ler isto tudo porque eu odeio isto. Fala em justiça, em paz, em partilha. E depois ele começa a aparecer. Primeiro apareceram umas cruzes místicas nos Estados Unidos. Em 1988 ele apareceu aqui na igreja da Santa Maria, onde mais é que ele havia de aparecer. E, claro, a CNN estava lá e fotografou ou filmou tudo isto. Como é que eles sabiam que ele ia aparecer? Ted Turner, o patrão dessa estação de televisão, é um maçónico de alto grau. Milhares de pessoas foram curadas, aparentemente. Temos aqui o seu símbolo, todas as religiões, mais o Buda. Esta é a sua aparência. Parece muito amigável, não? E depois, de repente, ele simplesmente desapareceu. Toda a gente estava a adorá-lo. Apareceu no México num encontro de 35 mil pessoas num estádio de futebol. Na América apareceu na televisão. As televisões ligaram-se a elas próprias, sem ninguém lhes mexer. As pessoas tocavam na televisão e ficavam curadas. Jesus aparece na televisão americana, é o que diz aquele título. Aqui temos todas as suas aparições em 1998. América do Sul, China, México, Estados Unidos. Em 1999 voltou a aparecer e ele aparece para as várias religiões, cristãos, muçulmanos, fundamentalistas. O maior número são 500 fundamentalistas. Estes são aqueles que precisam de ser um pouco amaciados. Mais uma vez, cristãos, muçulmanos, países como Suécia, Suíça, Turquia, 2001 na Índia, Polónia, China. E aqui temos o número de pessoas que o viram. Em 2002 foi a sua última aparição. Agora estão à espera do dia da iniciação. A coisa mais espantosa, como disse Benjamin Crane, que o mundo já viu. Nós, na verdade, estamos meio a dormir. Deixem-me corrigir o que eu disse. Nós estamos completamente a dormir. Reparem que as 10 virgens estavam todas a dormir. Mas está na altura de pelo menos 5 delas acordarem. Nós estamos à espera que algumas coisas aconteçam quando, na verdade, elas já aconteceram. A segunda vinda de Cristo será com poder e com grande glória. E Ele vem punir e vem recompensar o seu povo. Virá como o relâmpago, todo o olho verá.
Sabem que os Mormons têm um trono de ouro para Deus no deserto, para Jesus. E a Bíblia diz que se vocês ouvirem que Ele está no deserto, não acreditem. Portanto, não se deixem confundir pelo matreia e por este verdadeiro Cristo. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Se a vossa mente não estiver bem orientada para Cristo, sintonizada com Cristo, vocês vão ter problemas. Que este demónio tem um poder tremendo. Pode usar a hipnose. Ele fez Adão e Eva caírem. Ele pode fazer-nos cair também. Nós precisamos estar perto de Jesus agora mais do que em qualquer outro tempo. Que Deus possa ajudar-nos. E vem, Senhor Jesus, seja a nossa oração. Amém. Thank you.